Olá, pessoal. Boa noite. Como que passaram o dia hoje? Final de domingo. Coloquei uma enquete lá no Store sobre a síndrome do domingo, final de domingo. Muitas pessoas têm as crenças de que segunda-feira é o pior dia. E nem sempre é o pior dia, gente. Eu tô com uma coisinha peluda aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não para de morder a minha perna. Morde a minha perna o tempo todo. Aí fala oi, pô. Esse aqui é o Luke. Esse é o Luke. Luke, fala oi, Luke. Não fica quieto. Esse é o Luke. Vem cá, Teodoro. Vem aqui, Teodoro. Tem o Teodoro e o Ozinho. Bem-vindo, Choperia Geossítio. Eu não quis tá brincando pra lá. Vim aqui bater um papinho hoje, descontraído, sobre Dia dos Namorados, relacionamento de casal. Vocês já ouviram falar uma crença, relacionamento de casal não se mete a colher de pau? Quando eu era criança, eu escutava essa crença, relacionamento de casal não se mete a colher de pau. Só que não era bem assim, porque essa crença é um pouco defasada, no sentido que a minha mãe falava, né? Não se mete a colher de pau na relação de casal, só que a gente, quando criança, escuta, né? Pega. E aí ela sempre falava mal do meu pai. E talvez vice-versa, né? Então, nessa questão de relacionamento de casal não se mete a colher de pau, verdade. O quanto estamos presos ainda na questão do julgamento sobre o outro, o que o outro é ou não é. Quantas definições, formas e estruturas, conceitos de que o outro é ou não é, ou deveria ser ou não ser. Bem-vindo, pessoal. Bem-vinda, Ana Paula. Então, essa semana, em atendimento de casais que eu fiz, o quanto cada um no seu individual, no seu particular, está nas suas feridas do passado. E muitas crenças que eu escuto também é assim: o meu sonho é ter desejado de nunca ter conhecido essa pessoa. E aí, quando você fala isso, você fica no drama e no trauma. Gente, eu tô com um cachorrinho aqui, que ele é filhote, mas ele não fica quieto. Vem aqui, Luke. Ele fica arranhando, ele morde a minha perna. Vem aqui. Vem cá, meu amor. Vem cá. Ele morde a minha perna. Ele não fica quieto. Fica quieto. Vou correr barras em você pra você ficar quieto. Onde eu parei? Ele tava batendo na porta ali, tentando morder na madeira, eu acho que é os dentinhos. Então, com base nas crenças que a gente aprende sobre o que somos ou não somos, a gente atrai exatamente um relacionamento para trazer a consciência dessa parte ferida, que requer consciência. Ah, ele é lindo mesmo. Ele é lindo e terrível. Olha, esse cachorrinho aqui, nessa realidade, ele já tem 2 formações de classe de barras de Axis. Para quem não conhece barras de Axis, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu explico o que são as barras. Para destruir e descriar exatamente essas crenças que a gente compra como verdade. Ó, viu que ele não fica quieto, né? Ele tá mordendo a minha perna. E se eu coloco ele para lá, ele vai ficar gritando, chorando.
Então, muitas crenças que nós definimos como verdade é furada, viu? Assim, um dia uma coach minha falou, eu falei, qual que é a sua questão? Aí ela disse, ai, Cláudia, eu quero trabalhar relacionamento. Nossa, eu já não aguento mais. Eu só atraio carniça para minha vida. Foi pesado a fala dela. E aquela fala, de tanto ela repetir, ela criou um fundo de verdade, assim, ficou impregnado nela. Então a mente dela sempre tinha esse GPS. E aí eu disse, verdade, é a carniça que voa até o urubu ou o urubu que voa até a carniça? Aí ela falou assim para mim, porque somos treinados a justificar as nossas atitudes e responsabilizar os outros por aquilo que a gente faz ou não faz. Então é mais fácil culpar o outro do que eu me ver dentro do processo. E aí ela disse, mas você tá falando que eu que sou responsável por eles ter me traído? Eu falei, não foi isso que eu disse. Eu disse que quando eu defendo a crença de que eu só atraio lixo, carniça para minha vida, existe uma parte minha que está disponível para viver essa realidade e que está no trauma e no drama. Então, muitas vezes, ficar no trauma e no drama é mais fácil, é conveniente do que falar, não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero outra coisa, eu quero me empoderar dos meus valores, das minhas capacidades, do meu amor próprio, do que eu quero da minha vida em todas as áreas. Então, essa questão de que a partir de hoje eu sempre responsabilizo o outro na relação, seja no masculino, no feminino, já chega, né, gente? Eu trabalho com as constelações familiares e percebo quanto o campo mostra que estamos casados com o pai ou com a mãe ou com a lealdade de padrões de repetições. E não é errado, tá, gente? É uma forma é a consciência que se requer naquela situação. É a consciência que tem no momento. Fica quieto, meu amor. Fica quieto. Eu não quero ficar quieto. Eu quero brincar. Então, as feridas que devem ser curadas, ela requer um passo atrás na nossa vida. Então, você pode perguntar, como meus pais se conheceram? De que maneira o universo uniu o meu pai e minha mãe para eles formarem uma família? Foi através de dores, tragédias, perdas, desordens, rejeição, abandono, vem um monte de coisa. Então, assim, quando a gente começa a falar de uma relação, a tendência é focar nas histórias que deu errado. E essas histórias que deram errado, ou eu tenho um caminho, ou eu vivo ela eternamente, ou aprendo a desaprender e fazer diferente. Então, com base nos treinamentos de casais que eu tenho feito, não tem uma pessoa que se coloca a elogiar o outro dentro da relação. Sempre existe uma falta. Quem vive nas queixas, na falta, na carência e acredita que o outro é o responsável pela felicidade da relação, está ainda naquela relação infantil que adoece e que não cria profundidade e projetos e objetivos. Então eu pergunto para você, porque essa semana todas as pessoas que eu encontraram sobre relacionamento, que falaram de relacionamento, não teve uma pessoa que falou bem do parceiro ou da parceira. Não falou. Sempre tem um defeito e sempre ressalta aquilo que o outro não faz. Com base nesse tempo de coach que eu faço, não teve uma pessoa que estava empoderada nos seus valores e alinhada a atrair exatamente aquilo que deseja.
Então, um dos temas que, assim, ao longo do tempo, eu vou até criar um conteúdo sobre isso, eu vou fazer um trabalho sobre isso, é a palavra traição. Então, a desconfiança da traição, ela é passada de geração para geração. Ela é passada de geração. Eu comecei o vídeo falando em relacionamento de casal não se mete a colher de pau. Só que o que tem de pau, mata, graveto, por aí, pessoas o tempo todo não escutando, expondo o outro, negando, julgando, definindo o outro numa imagem que ele não se vê, é muito grande. E é o que a pessoa sabe comunicar, né? É a comunicação da criança ferida. E aí eu tenho uma historinha para ligar a colher de pau não se mete na relação de casal. O rapaz casou com a moça. E aí, quando ele ia embora do serviço, ele levava um bife grande. Aí ele chegava em casa, entregava o bife para ela e ela picava o bife miudinho, fritava um pedaço, depois tirava, fritava o outro, e ele olhava aquilo, ele se questionava, por que ela faz isso? Aí ele foi perguntar para ela, amor, você cozinha muito bem, mas por que você faz isso? Aí ela disse, foi assim que eu aprendi, meu amor. Aí, ok. Ele não contentou com a resposta. Ele queria aprofundar mais a origem daquele comportamento. Foi comer na casa da sogra. Minha sogra, você cozinha muito bem. Sua filha cozinha muito bem. E por que você pica o bife assim? Porque chegou na casa da sogra, a sogra fez o mesmo padrão. De picar o bife, fritar um, depois fritar o outro. E aí a sogra disse, meu filho, foi assim que eu aprendi. Ele não contentou com a resposta. Eu vou descobrir qual é a origem desse padrão, dessa ação, desse comportamento. E aí ele foi comer na casa da avó. Chegou lá, a avó picou o bife pequenininho, fritou um, fritou o outro. E aí ele disse, minha avó, você cozinha muito bem, minha sogra cozinha muito bem, minha esposa cozinha muito bem, mas por que você frita o bife assim? Aí a avó respondeu, sabe o que é, meu filho? Quando eu era criança, eu via a minha mãe fritar um pedaço de bife, naquela peleja, fritava um, depois fritava o outro. E aí ela falou, e o que a senhora percebeu dessa atitude dela? E ela disse, porque as panelas eram tão pequenininhas que não dava para pôr o bife inteiro. Então, qual é a origem que estava na terceira geração na repetição dos padrões? Que aquela realidade da avó já tinha mudado na realidade da hierarquia da mãe. E que inconsciente a mãe fez igual. E que inconsciente a mãe passou para a neta. E ninguém dá o que não tem. E ninguém dá o que não aprendeu. Não tem como uma pessoa ser carinhosa, romântica, se a vida para ela foi um pouco de espinhos, de sofrimento, abismos. Então é a realidade individual de cada um. Até quando você deseja levar esse padrão do bife para sua vida? E quando eu falo na relação de casal, se a gente for parar para pensar, a relação de casal ele é um tripé. Está relacionada à minha vida pessoal, à minha vida profissional, à minha vida afetiva. Quantos divórcios vocês conhecem que a maior parte das pessoas estão brigando na justiça por causa de pensão? Está ligado ao dinheiro. Então, o que eu ouvi muito essa semana, eu não vou dar presente porque ele não merece. Eu não vou fazer essa gentileza porque ele não merece. Então eu pergunto, o quanto você está se limitando a ser feliz? Abrirá as portas das possibilidades infinitas de se presentear, você ser o seu presente, de ser feliz na vida e ser um presente para o outro também. Porque quando você é melhor com você, você se torna melhor com o outro. Então eu escutei muitas mágoas e ressentimentos durante os meus atendimentos essa semana.
da Semana dos Namorados. E é tão interessante que eu dei uma classe de barras de Axis. E aí nós fomos trabalhando, fui cavando as crenças, fui facilitando. E no meio da tarde da classe, a aluna recebeu uma cesta. Achei lindo. Ela se emocionou, porque ela disse: 20 anos de casado, agora que eu estou, assim, pela primeira vez estou recebendo isso, esse presente. Mas aí eu te pergunto, que sinal que você dá para o outro, para que o outro não chegue, aproxime e dá o que ele tem para oferecer? Quanta resistência tem? Porque pode ser a resistência. O quanto você mantém o outro distante, para não criar aproximação, intimidade. Eu tenho esse livro aqui, ó, do Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo. Para que o Amor Dê Certo é um livro que, na época que eu fiz as formações de constelação, porque eu tenho 3 formações na constelação. Eu tenho a familiar, a estrutural e a organizacional, que é empresarial. Porque um ser chega para mim, quer constelar a relação com a empresa e o dinheiro. Quando vê uma situação, está emaranhada com a lealdade de um ancestral. E isso envolve também a relação afetiva. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: eu quero constelar o meu relacionamento. A pessoa não está disponível para o relacionamento. A pessoa está casada com a geração da avó, da bisavó, da tataravó. A pessoa está casada na geração dos pais. E ambos atraíram pelas mesmas questões. Ninguém atrai o outro naquilo que não vibra. Então, assim, esse Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger, eu escrevi uma frase aqui que na época que eu li esse livro, porque a proximidade e a distância se complementam dentro da relação de casal. E com base no que eu tenho percebido dentro das constelações que eu faço, tanto em grupo ou individual, quando aproxima demais, a pessoa se sente ameaçada. Ela se sente ameaçada no contexto, pode existir N conflitos internos dela. Insegurança, medo, culpa de se machucar, sentimento de perseguição. Isso tudo é inconsciente, ela não se vê dentro dessa realidade. E por que a distância e a aproximação se completam? Às vezes é preciso eu me distanciar para eu ocupar o meu lugar e não ficar identificado com a história do outro, dentro do meu ponto de vista, pelo que eu venho trabalhando. E aí eu pergunto, como é que você cria esse distanciamento saudável dentro da sua relação? Tem esse distanciamento onde você pode cuidar da sua vida, você pode trabalhar, você pode fazer curso, você pode ser verdadeiro com você pode fazer uma atividade física. Então, esse envolver na questão de aproximar e distanciar, existe muitas definições e conclusões que vocês fizeram. Hoje, se você parar para pensar, tudo que você tem vivido no seu relacionamento, que não deu certo no passado, ou você ficou numa inconsciência, numa anticonsciência muito grande, ou você ficou muito nas gerações dos padrões de repetições, ou você tem medo baseado nas histórias de amor que você ouviu quando criança, que não deram certo, que ficaram em sofrimento. E aí você comprou essa história para você e não tá vivendo. Eu tenho uma técnica que chama mimetização biomimética, onde eu faço divórcios energéticos de realidades e de experiências que você teve numa relação e que você não quer ficar mais nesse campo. E aí eu faço um trabalho. Esse trabalho você faz deitado, eu vou tocando pontos específicos no seu corpo
E esses pontos específicos eu vou liberando. Eu vou fazendo um divórcio energético de sentimentos, de emoções, de experiências. Então, assim, é muito legal. Para quem não conhece a mimetização biomimética, lá no meu canal do YouTube eu explico, tem um videozinho que explica o que é, o que significa. É uma técnica muito simples e também muito expansiva. Porque aí você fala, meu Deus, pode acontecer dentro de um processo dessa técnica, você acessar cores, imagens, lembranças, sentimentos, porque eu vou estar limpando do seu arquivo, do seu computador, que é o seu corpo, para você acessar uma nova realidade. Mas é muito interessante. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho, ou escrevendo um livro com uma amiga minha, que já estamos acabando. Que lá eu faço, eu gravei, fui gravando e reescrevi nesse livro os processos que apareceram sobre contratos de casamentos. Contratos de casamentos, juras de amor eterno. Tem pessoas que chegam para trabalhar uma relação com a pessoa específica, mas o coração dela ainda está lá congelado naquela memória daquele amor de infância, amor de adolescência. E aí é sempre parecer que tem que preencher um vazio. Então, com base de preencher esse vazio, é porque você não está no seu original, na sua existência, no seu espírito, na sua alma, aquilo que é verdadeiro, que toca, que te dá prazer de existir. Então, esse livro aqui, Para que o Amor Dê Certo, tem uma fala aqui do Bert Hellinger, que ele fala: para que um homem ou uma mulher se dê certo, o homem tem que permanecer homem e a mulher permanecer mulher. Aí você fala, putz, será que eu não tô sendo mulher? Será que eu não tô sendo homem? E qual é a definição do que eu fiz sobre ser homem ou ser mulher? Como a nossa mãe, com o homem dela, que é o nosso pai, teve muitas mágoas e desentendimentos dentro da relação, inconscientemente ela passa para a criança a não permissão de fazer igual o pai ou igual aquele homem. Ela carrega isso, ela não sabe que isso pode afetar a geração. Por isso que os padrões de lealdades dentro da constelação familiar mostram bem claro isso. O quanto as pessoas não fazem um movimento de ir para a vida. Porque primeiro que para ir para a vida requer responsabilidade e consciência de que eu sou dono da minha vida, porque agora eu já me tornei adulto, ou adulta, né? E aí as queixas infantis faz você ficar nesse elástico de justificativa e de salvador. Então, com base na relação de casal, eu convido você agora a fazer uma retrospectiva. Olha, gente, eu tenho uns comandos aqui para ele ficou quieto. Incrível. Como a energia atua. Então, eu convido você a fazer uma retrospectiva no ponto de origem de quando você despertou para o amor. Vou falar dessa realidade dessa vida que fica mais fácil, mas como eu trabalho com as realidades paralelas, de que você foi em outras realidades e eu também faço um trabalho sobre isso, tem um filme que chama Minha Vida Noutra Vida. Você não vai conseguir assistir, acho que na Netflix ou em outra, você vai conseguir achar no YouTube. E para quem não conseguir achar, eu tenho ele, pode me adicionar no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer e honra de enviar o link do vídeo para você assistir ou no notebook ou no celular, ou em um laptop, o que for o que tiver disponível para você. O meu telefone no WhatsApp é 34 99209 9087. Eu não passaria só esse filme, eu teria outros filmes também voltados para essa cura da relação do amor, né, do casal.
Então, se você for parar para fazer essa retrospectiva do ponto de origem de quando você começou a despertar o interesse em amar alguém, pode ser na escola, pode ser o seu vizinho de bairro, pode ser numa festa. Eu lembro uma vez que eu tinha meus 16 anos e aí eu sempre muito tímida, assim, vergonhosa, muita invalidação, porque quando a gente é criança, os nossos pais não entregam um elogio, um valor assim de falar você pode, você é capaz, você é merecedora. Não, eles vão educar com base nas dificuldades deles. E aí eu ficava apaixonada, assim, naqueles amores, assim, ficava sonhando acordada, naquela ilusão, só que só ficava na mente. Então, dentro de uma relação de casal, se requer um posicionamento verbal, um posicionamento de atitude. O que você quer dentro de uma relação? Deixe isso bem claro. Tem uma frase que eu ouvi de muitas coaches minha. Eu aprendi que não pode ser fácil, tem que ser difícil. Aí eu falei, tá, esses anos todos, você tá com 35 anos, outra com 28, outra com 34, outra com 40, outra com 50. O que você tem ganhado, lucrado definindo essa crença do que tem que ser difícil na relação? Como que seria se você tivesse que dar um passo, ser fácil para se conectar com o outro, mas dentro de uma realidade inteligente? Então, quantas ilusões ainda temos sobre a imperfeição de procurar o errado no outro? Quanto de nós buscamos o errado no outro? Não vale a pena, gente. Eu faço um trabalho que eu dou classe de barras de axis para a pessoa se empoderar dos seus valores, né? Da sua capacidade de pensar por si mesma. Tem uma frase umas perguntas que você pode usar. Quando vem um julgamento em relação ao outro, pode ser homem ou mulher, você pode falar: o que é isso? O que faço com isso? Eu posso mudar isso? E se posso mudar isso, como eu posso mudar isso? Anotem essas perguntas. Cola na geladeira, cola no banheiro, no quarto. Então, quando você vai, por que eu atraio pessoas aonde eu me sinto ferida? O quanto eu fico no campo do recuar, do ser arisco, desconfiado e salvador e não merecedor de ser feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade, ela não começa no outro, ela começa em você saber o que você quer da sua vida. Se eu fiz uma constelação em grupo, a pessoa chegou falando que queria constelar a carreira. Aí, de repente, da carreira não era a carreira. Ela estava presa num relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo é onde ela se sentia a vítima, mas ela não era a vítima. Ela tinha sua parcela de contribuição para que a relação não dê certo. Por quê? Devido ao bife, os padrões de repetições. Por amor. Nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso por amor inconsciente na relação. Então, hoje eu convido você a fazer uma reflexão que a parte que o outro traz dele de sofrimento, dificuldades e limitações, ela é sua e vice-versa. É como se fosse um espelho, onde você projeta, mas você é aquilo e você não consegue se ver na cena. Então, eu faço sempre uma pergunta quando algum casal vem fazer um treinamento comigo. O que você quer para a relação? Porque o que você não quer, você já está cansado de saber. Então, estar dentro de uma relação é baixar todas as barreiras de expectativa e projeções
e comparações. Essa é uma dica que eu dou. Seja você, seja simples, seja humilde de dizer eu gosto disso, não gosto disso, eu permito isso, eu não permito isso. Seja claro, sai da crença de que a gente não pode falar o que pensa para não magoar o outro. Verdade, a gente vai não magoar o outro, mas vai ficar se magoando, se limitando, sofrendo? Não. Então, com base nesse trabalho que eu venho desenvolvendo com casais, é uma consciência que se requer de sair daquela ansiedade de ficar buscando o pai, buscando a mãe, nas limitações, no destino deles. É fácil fazer isso? Não. Requer um passo para você começar a olhar para as suas questões. Requer responsabilidade. E tem que ter determinação, tá? Porque com base nas experiências que eu já tive do passado, e se eu não olho para o passado e vejo a grandeza que eu posso tirar, é como se fosse um diamante. Imagina um diamante bruto. Se eu chegar e colocar um diamante bruto na mesa, quem olha pode interpretar não tão belo e bonito ou significante. Mas se você começa a lapidar, começa a buscar mais sabedoria e inteligência, de pensar com as suas próprias ideias. Você tem muito mais valor quando você é original do que quando você tenta maquiar, ofuscar uma mentira. E a energia não mente, mostra nos resultados. Então hoje eu vim aqui falar sobre que colher de pau não se mete na relação de casal. Para quem chegou agora, vale a pena voltar no começo do vídeo e refletir sobre algumas questões que podem ser contribuição para você. Porque para mim foi muito. E eu aprendi muito. E não perco o interesse de aprender quem sou eu. Então, para mim é muito grandioso estar dentro da minha alma, consciente e no meu corpo, para que ele me leve para grandes lugares. É uma escolha. E não caia na armadilha de que se você for feliz no amor, você pode estar desonrando os seus pais. Isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão da criança. Criança que prometeu, papai, mamãe, quando eu crescer eu vou cuidar de vocês. O inconsciente, como que você faz? Traz esse pai e essa mãe no amor dos emaranhados. Então, para honrar esse pai e essa mãe, é dizer tudo que vocês viveram, fica onde vocês viveram. Daqui para frente, eu faço diferente em homenagem a vocês. É uma dica também, tá, gente? Cada um tem o seu filtro, cada um tem a sua interpretação, e cada um vai buscar um ponto aonde dói mais, com base em tudo que foi falado aqui. Então, se você não está na plenitude de quem você está buscando no outro uma resposta que você nunca vai encontrar. Eu sou Cláudia Cobel, trabalho com desenvolvimento humano, te ensinando a envolver no seu humano, no seu perceber, saber, ser, receber e reconhecer a sua grandeza, a sua força. E a sua força é só você que não pode desistir de você com amor, mas com o amor do coração, não com a mente insana, ok? Quem quiser conhecer mais os meus trabalhos, eu tenho esse Instagram, Coach Cláudia Cobel, tenho o Instagram do Instituto Integrativo do Ser, não sei de onde, em tempo e espaço que você vai assistir esse vídeo. Se inscreve para você sempre acompanhar dicas que daqui para frente eu vou abordar temas sobre a cura da relação de casal. E eu acho que é muito grandioso porque é o tripé para que a humanidade permaneça na continuação de gerações saudáveis. E não só saudáveis fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente e também financeiramente. Né? Então, um casal dentro de um casal na relação não é só a relação entre casal e sexo, e carinho, e beijos, e abraço e brigas.
tem a ver também com um contexto de objetivo em comum, certo? Quando a pessoa chega para mim e fala, eu quero constelar minha relação de casal, aí eu falo, como você se sente dentro da relação de casal? Eu me sinto perdida ou perdido. Aí tá, então tem que se encontrar primeiro para poder depois constelar a relação de casal. Então, quando você fica encontrado em si mesmo, você tem mais chance de ser feliz. E nós viemos nessa vida só para ser feliz. Tá tudo disponível. Basta destruir e descriar os pontos de vista. E os pontos de vista que você compra como verdade é o que te limita e que te impede. No curso de barra sábado eu falei o quanto, em que áreas, assim, que habilidades vocês são excelentes, ótimos. Aí a pessoa falou, eu sou muito boa, gosto de ajudar as pessoas, foi falando. Aí eu falei, vocês estão dispostos a destruir, descriar tudo que vocês comprarem e definiram que vocês são ótimos e excelentes? Porque aquilo que você define que você é bom, você não quer abrir mão. E quando você fala que você é muito boa nisso ou bom nisso, você não abre mão daquela crença porque você fica preso nela e você fica na ilusão de que ela faz você atrair coisas grandiosas e não atrai. Ok? Então, leva para reflexão no que eu sou tão ótima dentro de uma relação de casal que depois eu me queimo ou eu fico em dificuldades. Será que é amar por dois? Talvez pode ser, querer amar por dois, cuidar por dois, acreditar que tem que resolver tudo, que tem que tomar a frente. Isso é um padrão também sistêmico, né? E para quem tiver interesse, vou deixar o meu contato aqui embaixo. Eu também faço atendimento online. Eu fico muito feliz de poder facilitar uma pessoa. Hoje em dia a internet possibilita muito isso. Eu fico muito grata. E para quem tiver interesse também, pode entrar em contato, responderei as dúvidas de como eu trabalho. Eu trabalho tanto em grupo como individual. Agora eu estou jogando para o universo que no futuro eu quero trabalhar mais com o coletivo, porque eu posso compartilhar mais saber e conhecimento em tempo e espaço, como seria mais pessoas também acessar esse conhecimento. Eu gosto sempre de compartilhar. Desde criança eu sempre gostei de ensinar. Desde criança eu gostei sempre de cuidar. E eu gostava de cuidar, mas eu cuidava com alegria. E hoje eu trabalho assim também. Então eu trabalho por diversão. Se eu tiver que trabalhar no domingo, hoje mesmo eu trabalhei no domingo. E aí? Eu não fico num ponto de vista. E muitas vezes na relação de casal a briga sobre bens, dinheiro no fundo, é para não ser prósperos. É uma lealdade sistêmica. Então, fico feliz de quem está aqui compartilhando um pouco. Deixa alguma pergunta se tiver, ou algum tema específico que gostaria que eu abordasse. Em breve eu volto para estar falando mais um pouco de relação de casal. Mas aí com certeza eu vou colocar a minha colher de pau. E a minha colher de pau vai ser para fazer mágicas, para poder você aprender o quanto você pode ser feliz e se permitir também ser merecedor de receber. Nós não fomos treinados para não receber. Nós somos treinados para só doar, fazer. Aí a gente cai na armadilha. Ok? Um beijo no coração de vocês. Em breve trarei mais vídeos sobre esse tema. E esse tema é do ponto de partida daqui para frente que eu quero abordar, com base no seu individual e na sua relação futura ou presente ou passada de casal, ok? Um beijo, gente. Bom domingo para vocês.